Sejam bem-vindos, que bom recebê-los esse dia e juntos vamos tomar posse daquilo que o Pai tem preparado para nós, amém? Vamos abrir agora começar, a lição de hoje. Quem já tem a lição, pega na mão, por favor, acompanhe. Você de casa que está nos acompanhando aí também firme nessa fé, para tomar posse da bênção que o Pai tem para você. Começando então, lição 5, a libertação, a parte 2. Estudamos na lição anterior que para vencermos é necessário que Jesus tenha acesso a todas as áreas de nossa vida, espírito, alma e corpo. Quando ouvimos a verdade, a palavra de Deus, e ela entra em nosso coração, essa libertação acontecerá. Abordamos sobre libertação de espíritos de idolatria, com os quais muitos se envolveram por não conhecerem a palavra de Deus, que nos exorta a adorar somente ao Senhor. Êxodo 20, é o mandamento de Deus: não farás para você imagem de escultura, nem se prostrará diante delas, Deus proíbe tal prática. Ao entendermos esse mandamento, é necessário renunciar ao senhorio de outros deuses, ou espíritos, bem como pactos realizados com os mesmos. É preciso tirar de dentro do coração e se desfazer de objetos que os representavam. Vimos que os vícios, drogas, entorpecentes, pornografia, são uma forma de idolatrar o eu, praticando os desejos da carne. Cristo também pode libertar os cativos dessa área. Também ensinamos a necessidade de renunciarmos aos espíritos de prostituição, os quais são cultuados em nossa sociedade, por meio da sensualidade, adultério, casos extraconjugais, luxúria, etc. Nosso corpo torna-se templo do Espírito Santo quando Deus, por meio de Cristo, passa a ser Senhor de nossas vidas. Vamos dar uma paradinha aqui. E estamos vendo então que a libertação ela é um processo. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida em que a gente vai conhecendo a verdade vai trazendo libertação para a nossa vida. É a hora que a pessoa descobre e entende: peraí, não é isso? Então eu pensei que era desse jeito e não é? Então a idolatria não é de Deus. E ela abandona a idolatria. Não quero mais isso para a minha vida. A hora que a pessoa tinha aquele entendimento anterior, passado, de que os mortos vinham, falavam com ela. Não, peraí, não, agora eu entendi. Está destinado aos mortos morrerem uma vez só. A pessoa morre uma vez só. Ao homem, destinado a morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Então não tem esse negócio dele vir falar comigo. Não, não tem. A pessoa assume, então está amarrado esse negócio, não vai me perturbar mais. Então esses espíritos não são aquilo que eu pensava que era. Eu pensei que eu deveria reverenciá-los, que eu deveria adorá-los, que eu deveria me submeter a eles. Não, agora eu entendi que eu não tenho que me submeter a coisa nenhuma. Que Jesus me libertou disso, que esses espíritos, na verdade, são demônios, que se apresentam como se fossem anjo de luz, mas de luz ele não tem nada. Então o entendimento que a pessoa tem, ela vai descobrindo, vai entendendo. Então viver desse jeito, juntado com fé, casado é? Não, não é não. Juntado com fé não é casado. Então eu estou errado. Eu preciso acertar a minha situação. Meu Deus, me ajuda. Senhor, toca no coração dele ou no coração dela para que aceite casar, aceite regularizar a situação, acertar as coisas. Então a pessoa tinha um caso extraconjugal. Não quero mais saber disso. Isso é do demônio, o demônio vai querer me destruir com isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero a santificação. É a hora que a pessoa vai descobrindo a verdade, ela vai abandonando a prática do pecado, da qual ela era escrava. Ela não tinha muita opção. Aquilo a dominava, a oprimia. Ela não conhecia a Deus. Então ela fazia coisas até achando que era certo. Como muitos de nós um dia fizemos. E dizíamos, não tem nada demais. Isso não tem nada a ver, não é? Isso não é tão problema assim, porque vivíamos assim, porque aprendemos desse jeito, acreditávamos assim. Então, não víamos nenhum problema. Mas quando nós conhecemos a Cristo, a gente começa a endireitar o nosso caminho. Por isso que a Bíblia diz: reconheça-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. A hora que a gente vai conhecendo o que a palavra diz e reconhecemos que a palavra é a verdade, a gente vai deixando práticas e vamos nos ajustando ao que a palavra de Deus diz, a um caminho reto, a um caminho de obediência a Deus, de prática da palavra. E isso vai nos transformando. Amém, pessoal? Continuando na nossa lição. Por último, estudamos hábitos pecaminosos praticados pela sociedade, desde pequenas mentiras, desonestidades, corrupções, esquemas ilícitos, pirataria, os quais também precisam ser deixados por meio de arrependimento e conversão. Então nós entendemos, espera aí, isso está errado. Eu não posso ficar querendo tirar vantagem econômica de algo que eu sei que agora é errado. Então esse gato aí, não posso continuar assim. Esse gato na luz, esse gato na internet, esse gato de uma televisão por assinatura e mais não sei o quê, até esses produtos piratas, que é mais barato, né? Mas acontece que eu estou vendo que aquilo sustenta tráfico, sustenta criminalidade, que aquilo está errado, que eu estou tirando o direito de alguém que é o autor intelectual daquela obra e que eu estou querendo me beneficiar sem querer pagar ele o que ele tem direito de receber. Então está errado. Se eu fosse ele, eu gostaria de ser prejudicado? Não. Então por que eu vou adquirir esse produto, sabendo que esse produto pode abrir porta para poder se fazer o que não deve, que a pessoa utiliza aquele dinheiro indevidamente, de um recurso alheio. Por que eu vou fazer isso? Eu estou pagando mais barato, mas até onde esse mais barato vai me convém? Não convém, claro que não. Então descobri que está errado, então não vou mais fazer isso. Vou deixar isso de lado. É a hora que a pessoa começa a se acertar com Deus. Nesta lição, vamos dar continuidade a algumas outras áreas de nossas vidas que necessitam de libertação. Vamos lá, então? A libertação de espíritos de enfermidade. Alguém pode perguntar, é possível uma pessoa estar salva no espírito e não ser liberta em alguma área de sua vida? Infelizmente, sim. Isso aconteceu com uma mulher que frequentava assiduamente a sinagoga aos sábados, mas possuía um espírito de enfermidade. Lucas 13, versículo 10 até o 16. Quem estava por trás de todo o sofrimento daquela mulher era Satanás. Naquela época, e também hoje, o mesmo ocorre. Por isso, Jesus veio ao mundo para libertar e salvar a humanidade. Isaías 61 vai descrever isso. Outra passagem bíblica mostra um caso de libertação de enfermidade em decorrência de pecado cometido. Em Jerusalém, havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, onde muitos enfermos aguardavam o movimento das águas. A crença era que em tempos, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que mergulhasse no tanque ficava curado. Jesus encontrou um homem deitado ali, que há 38 anos sofria de enfermidade. Ele não conseguia entrar no tanque, porque não tinha ninguém para ajudá-lo a ser o primeiro a mergulhar, porque essa era a crença que tinha naquele tempo. Jesus, então, lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o homem largou, logo ficou curado. João capítulo 5, versículo 1 ao 9. Mas quero destacar o versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Vamos dar uma paradinha aqui e entender esses assuntos que são importantes para nós. Primeiro eu convido você a abrir a Bíblia em Lucas 13. Vamos lá? Para a gente poder entender um pouquinho esse assunto aqui. A Bíblia relata para nós, começando no versículo de número 10, a cura dessa mulher paralítica. É assim que o cabeçalho aqui chama. Versículo 10 diz assim,
ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. A gente vê que um espírito mau, quando está na vida de uma pessoa, ele não deixa a pessoa, como diz o texto aqui, endireitar-se. Se é um espírito de enfermidade, a pessoa não deixa essa pessoa ser curada. Então ela faz tratamento, ela toma remédio, ela faz de tudo e não consegue ficar curada. É um espírito do vício, a pessoa tenta de todas as maneiras largar aquele vício e não consegue largar. É um espírito de prostituição, a pessoa quer largar a vida errada, quer largar a amante, quer largar o pecado, e aquele espírito continua oprimindo a pessoa. A pessoa não consegue largar a prostituição. Quando um espírito mau está na vida de alguém, ele tenta impregnar, ele tenta aprisionar a pessoa naquilo que é a função dele. Se é prostituição, ele prende na prostituição. É na miséria, prende na miséria. É no vício, prende no vício. E assim, quantos estão oprimidos por o mal, não conseguem se libertar daquilo, continuam lá tentando, fazendo um esforço tão grande para sair daquele problema e não conseguem. Porque há uma opressão, há uma força maligna aprisionando essa pessoa. Como diz o texto aqui, é um espírito. É um espírito mau, que está por trás desse negócio. Diz o versículo 12, e vendo-a Jesus, Jesus viu aquela mulher, ela vivia curvada, não podia se endireitar, lá na sinagoga, e Jesus a viu. E chamou-a a si. Sabe, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vê a gente. E quando é que Deus nos vê? Quando a gente dá atenção àquilo que Ele fala. A palavra dele nos ilumina. Não é que Ele não nos veja como se estivéssemos assim, apagados diante dos olhos dele. Não, Ele vê todas as coisas. Mas quando nós somos iluminados pela palavra, quando a palavra entra no nosso coração, bate aquela fé dentro de nós, o nosso espírito, a Bíblia diz, é como uma lâmpada. Ele é a lâmpada do Senhor. Então, na hora que a palavra entra em você, aquela luz acende. Quando aquela luz se acende, você consegue ser visualizado melhor por Deus. Deus vê que você tem fé para ser curado. Deus vê que você tem fé para ser liberto. Você dá a Ele as condições necessárias para Ele operar na sua vida. Paulo, por exemplo, pregava, e quando ele viu um homem paralítico, a Bíblia diz que ele bateu o olho naquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. A fé torna-se visível quando você percebe que a pessoa está iluminada pela palavra, você consegue ver a fé nessa pessoa. E ela está pronta para receber o milagre. E Jesus viu aquela mulher, lá atrás da multidão, sentada ela lá, curvada, e Jesus a viu. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Chamou-a a si. E é isso que ele faz. Ele nos chama para perto dele. A gente tem que ir na direção dele, a gente tem que se aproximar de Deus. E aí diz, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa mulher, há 18 anos, tinha esse problema. E Jesus disse, está livre da tua enfermidade. 13. E impôs as mãos sobre ela. Jesus impôs a mão sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, que é a pessoa responsável lá, indignado, porque Jesus curava do sábado. Então a mulher foi curada na frente de todo mundo, ela já devia ser conhecida ali, já sabiam do caso dela, mas Jesus a curou, e o príncipe da sinagoga, que deveria ter ficado feliz com o milagre que aconteceu, pela libertação dessa mulher, não, ele fica indignado porque Jesus fez isso no dia de sábado. E aí diz aqui o texto bíblico,
Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Quando o texto diz que ela era uma filha de Abraão, está nos dizendo que ela era uma mulher de fé, porque o Abraão era o pai da fé. Então, se ela era uma mulher de fé, e Jesus disse: não era lícito libertar essa mulher? Dizendo ele isso, todos os seus adversários foram envergonhados, porque todos eles soltavam lá o seu animal no dia de sábado, e provavelmente o próprio príncipe da sinagoga também, devia ter lá os animaizinhos dele, ele soltava os bichos dele no sábado, e ele ia dizer: não posso libertar essa filha de Abraão? E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E é isso que tem que acontecer. Jesus quer libertar você de qualquer coisa que te aprisiona, seja você ou alguém da sua família. E se há uma prisão aí, num vício, há uma prisão numa doença, há uma doença antiga no seu corpo, algo que você carrega há muitos anos, você tem que colocar isso no coração: Jesus, eu sei que o Senhor quer me libertar disso. É a tua vontade que eu seja curado. Às vezes há pessoas que estão com um problema de saúde, que quando a gente diz: vamos orar para você ser curado, ela já nem ora mais por aquilo. Ela já se acomodou àquele problema, já adaptou-se a ele, e acha que é assim, e que pode continuar carregando, sofrendo aquele problema, não sei quanto tempo mais. Mas essa mulher sofreu 18 anos, e tem gente que está sofrendo isso até mais tempo. E até quando continuará sofrendo? Está na hora de fechar essa porta para o inimigo. A Escritura é clara, dizendo para nós que o Senhor já levou sobre si, não foram algumas, mas todas as nossas dores e enfermidades. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Se é essa a verdade, você crê na palavra de Deus? Você crê que ela é a verdade? Então, se o Senhor levou todas, então não tem uma que ficou para trás para que alguém carregue. Não, ele levou todas. É isso que ele declara na sua palavra. E ele então quer que todos sejamos curados. Porque se ele levou as nossas doenças, não é porque ele quer que vivamos doentes, não, é que vivamos saudáveis. Para viver doente, então ele não teria sofrido em nosso lugar o que sofreu. Então ele só teria levado os nossos pecados. Por que levou as nossas dores e enfermidades? Porque ele quer que sejamos livres dos pecados, mas também livres das doenças e enfermidades. O Salmo 103 diz que o Senhor, ele perdoa todas as nossas iniquidades e ele sara todas as nossas enfermidades. Então ele faz a obra completa. Por que deixar alguma coisinha? Por que aceitar alguma coisinha na nossa vida? Não, lute contra isso. Ainda que seja algo que você diga: mas já faz muitos anos, lute contra isso. Você tem direito de ser livre desse negócio. Você tem direito de ser curado desse problema. Você tem direito de receber a sua bênção. Amém? Outro caso que citamos aqui na lição, que é bem interessante, é esse caso que nós vimos deste homem de João, capítulo 5. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 5. Que relata para nós aqui a Bíblia Sagrada, começando no versículo de número 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque em hebreu chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o anjo descia e agitava a água. Isso era a crença que eles tinham na época. A Bíblia não está afirmando que exatamente isso acontecia, mas havia uma crença dessa aí.
E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. 38 anos, muito tempo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus fez para esse homem: você quer ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus deu essa palavra ao homem. 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, naquele dia, Jesus curou aquele homem que há 38 anos estava ao lado de um poço esperando para ser curado. Sabe, irmãos, a gente vê que a fé, ou a esperança, não sei se aqui esse homem tinha de fato a fé ou se ele tinha a esperança. Mas ele estava lá muitos anos esperando ser curado. 38 anos ficado lá no poço querendo a cura. Você veja que o homem, no mínimo, perseverante esse homem era. E muito perseverante. Querendo, esperando que um dia ele recebesse o milagre dele. Ele não recebeu o milagre dele do jeito que ele imaginava que iria receber. Porque ele achava que um anjo desceria do céu para mover as águas. Não, não foi assim que a cura dele aconteceu. Mas foi recebendo uma palavra de Jesus. Uma mensagem que Jesus deu a ele. Você quer ser curado? A mesma pergunta Jesus faz para a gente. Você quer ser curado? Você quer ser livre desse problema que você está carregando? Ué, pastor, como é que um homem do lado de um poço, 38 anos, não quer ser curado? Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus lhe fez essa pergunta. Eu acho que ele faz a mesma pergunta para nós. Você realmente quer ser curado? Então faça o quê? Ele diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Sabe, receba de Deus a libertação que você precisa. Creia na palavra que ele já declarou, falando a seu respeito. Que verdadeiramente ele já levou a sua doença, a sua dor, e você foi curado pelas feridas dele. Então creia nisso e reaja. Diz ainda mais: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele era o dia de sábado. Como estamos vendo, no sábado os religiosos não gostavam muito que Jesus curasse, não. Mas nesse dia Jesus curou, foi muita gente aos sábados. Como cura qualquer dia. 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Que coisa, hein? Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: olha, o homem foi para o templo, foi curado, e foi para o templo provavelmente agradecer a Deus pela cura dele, né? E quando chegou lá, Jesus disse para ele: eis que já está são. Olha agora, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então você percebe que o pecado abre a porta para o sofrimento? O pecado abriu a porta para essa doença entrar na vida deste homem. E o homem ficou 38 anos paralítico sofrendo. 38 anos. Quanta gente está sofrendo, e às vezes a causa é um pecado que ele guarda no coração. É algo que a pessoa praticou e que abriu a porta para o inimigo entrar. Por isso Tiago diz que quando fazemos a oração da fé é tão forte que ela não só cura o doente, ela também perdoa pecados.
Porque se a causa é o pecado, Deus até o pecado na hora resolve. Quando a oração da fé é feita. E Deus quer trazer essa solução a todos. Então Jesus disse, não faça o que você fez para coisa pior não acontecer. 15 diz, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E aí, provavelmente Jesus deve ter ido embora, porque senão o negócio ia começar a complicar para ele naquela sinagoga de novo. Porque os judeus não gostavam de ver Jesus curando as pessoas. Mas o que estamos vendo aqui é que a causa do problema daquele homem era um pecado que abriu essa porta. Feche essa porta. Não abra lugar para o inimigo entrar e causar dano. Continuando a nossa lição. Por isso é necessário que diariamente examinemos nossa consciência e coração, a fim de analisarmos se cometemos algum pecado contra Deus ou ao próximo. Caso encontremos algo errado em nós, devemos nos arrepender e confessar imediatamente, pedindo perdão a Deus e ao próximo, se pecamos contra alguém. Isso deve ser feito sempre para que um espírito de enfermidade não encontre porta aberta para agir. É importante ressaltar que a salvação proporcionada por Cristo não apenas engloba o nosso espírito, mas também a libertação da nossa alma e a cura do nosso corpo. Lembre-se, Deus quer que o glorifiquemos nas 3 dimensões, no espírito, na alma e corpo. Enquanto a pessoa não renunciar ao que há de errado no mundo, arrependendo-se e deixando a prática errada, ela não alcançará a libertação de verdade. Pois só consegue a libertação quem é um discípulo de Jesus. Vamos ver quem é um discípulo de Jesus? João capítulo de número 8. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 8. Começo lendo com você a partir do versículo 28, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então ele está falando da sua crucificação. Quando Jesus fosse levantado daquele madeiro, ele seria conhecido, ele se revelaria ao mundo como o Filho de Deus. Quando Jesus pregado naquela cruz foi e pagou o preço da nossa redenção, quando Jesus entregou o Espírito, entrega o teu Espírito nas tuas mãos e morreu, até os soldados que o agrediram naquela hora, quando viram aquilo, ele é o Filho de Deus. Eles reconheceram. A partir do momento que Jesus foi levantado, ele se revelou ao mundo. Porque o amor dele pela humanidade foi mostrado à humanidade toda. Hoje, quem ainda não conhece essa verdade, precisa conhecer. Quando nós anunciamos que Cristo foi levantado naquele madeiro, em nosso lugar, que ele morreu em nosso lugar, e as pessoas creem nessa obra que Cristo fez, elas poderão então obter o perdão e a sua salvação. Verso 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então, quando ouviram o que Jesus fez, a obra dele, o que Jesus pregava, creram nele. Observe que muitos creram nele. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, não aqueles que não criam, mas os que criam nele. O que Jesus dizia? Se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra, quer dizer, se vocês ouviram a minha palavra e nela permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se a gente aprende o ensinamento da palavra de Deus, descobrimos o que nós estamos estudando nessas lições, aprendemos que tal coisa é errada, e a gente então decide, não vou fazer mais isso, porque a palavra de Deus diz assim.
Você então aprendeu o que a palavra fala e está permanecendo nela. Se você começa a obedecer, a guardar o mandamento de Deus, como o próprio Senhor Jesus guardava a palavra do Pai e a ele obedecia, você acabou de ler comigo agora no verso 29, Jesus dizendo: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando nós também fazemos o que agrada ao Senhor, também não ficaremos só. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. E quando você aprendeu o que a palavra fala e está guardando, você vai se tornando um discípulo. Alguém que está aprendendo com Jesus como proceder no seu dia a dia. Aí ele continua, versículo de número 32. E uma vez permanecendo na palavra, tornando-se um discípulo, verso 32, e conhecereis a verdade. Você vai conhecer a verdade. Vai conhecer num nível de profundidade diferente daquele que alguém diz que conhece. Ele sabe que Jesus morreu na cruz, até sabe, mas ele não conhece ainda a verdade. Ainda está preso pelo mal. Ainda continua enganado pelo pecado. Ainda continua aprisionado pela prática errada. Essa pessoa ainda não é liberta. Mas a hora que ela permanecer na verdade, ela liberta será. Ela conhece a verdade e a verdade vos libertará. Aí essa pessoa será verdadeiramente livre quando ela permanece na verdade. Verso 33, Jesus falou: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque eles não entendiam. Porque eles diziam: nós não somos como os demais povos que adoram muitos deuses. Não, nós só adoramos um único Deus. Eles estão dizendo: nós somos filhos de Abraão. Os judeus não aceitavam servir outros deuses. Só servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que com falta de entendimento. Eles tinham zelo pela lei, mas não tinham entendimento. Então não eram libertos. Aí Jesus está dizendo para eles: vocês vão conhecer a verdade vai libertá-los. Mas eles não entendiam de que nós seremos libertos. Libertos de tudo quanto é coisa que eles estavam praticando de errado, que era o pecado, o domínio do inimigo, que ainda imperava sobre eles. Verso 34. Respondeu Jesus e disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então a pessoa que está cometendo um pecado, e o que é pecar, pastor? É errar o alvo. O nosso alvo é viver 100% o que a palavra fala. No momento em que a gente não vive exatamente aquilo que a palavra fala, em alguma área da nossa vida, nós pecamos. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte, ou seja, há alvos que quando erramos, aquilo separa a gente de Deus. Há alvos que erramos que não nos separa de Deus, mas traz sofrimentos para a nossa vida e que nós também precisamos nos libertar daquilo. Como, por exemplo, a enfermidade. Uma pessoa doente não está separada de Deus porque ela está doente. Não, mas ela está errando o alvo. Porque a palavra diz que ela foi sarada pelas feridas de Jesus. Ela precisa viver aquela palavra. Aquilo não vai separá-la de Deus, mas vai privá-la das bênçãos que Deus tem para ela, que é a saúde que ela tem direito. Ela não pode errar esse alvo, ela tem que acertar o alvo, ela tem que tomar posse dessa bênção. Da mesma forma, a prosperidade, da mesma forma, outras áreas da vida. Pode ser que a pessoa esteja errando o alvo ali. Aquilo não a separa de Deus, mas faz com que ela sofra o que Deus não gostaria que ela sofresse, porque afinal de contas Jesus já pagou o preço da libertação que ela tem direito. Então, pecar, biblicamente falando, é errar o alvo. É não estar vivendo exatamente aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Eu preciso viver, eu preciso me empenhar em assumir tudo que o Pai tem preparado para mim. Tudo que Ele conquistou na cruz que me pertence. As bênçãos todas foram compradas pelo Senhor Jesus no Calvário. Todas elas nos dizem respeito. Já sabemos que a palavra diz que para toda promessa de Deus, nós já temos dele o sim e o amém. Ou seja, a garantia dele. Se você disser: Senhor, esta promessa da tua palavra, ele vai dizer sim.
O Senhor me dá? Sim. É minha? Sim. Eu vou tomar posse? Amém, que assim seja. Assumo que é seu. Tome posse do que lhe pertence. Então nós já temos dele o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Então não tem uma bênção que não diga respeito a nós, todas elas. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu me tornei filho de Deus e, consequentemente, herdeiro de Deus. Portanto, alguém com direito a todas as promessas que dizem respeito aos filhos do Senhor. Todas elas. Efésios 1:3 diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Todas elas, nas regiões celestiais, estão lá disponíveis, nos pertencem. Eu preciso ouvir o que a palavra fala, você precisa ouvir o que ela diz, se firmar sobre aquilo que a palavra fala, tornar-se esse discípulo, conhecer a verdade e ser liberto do mal. Amém? Deus quer que vivamos 100% essa liberdade. Aí ele diz aqui, então em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele está errando o alvo. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo vira e mexe, ele sai de casa, ele erra o alvo, ele peca. O filho não, ele fica firme. 36. Se, pois, o filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer que sejamos livres da nossa alma, das lembranças, dos pecados, daquilo que porventura tenta lhe trazer alguma condenação. A Escritura diz, se o teu coração te condena, maior é Deus. Ele é maior, para lhe perdoar todos os seus pecados. Aproxime-se dele, creia nele, peça a ele o perdão e ele é pronto em perdoar. Se o teu coração não te condena, se você não tem condenação no coração, a Bíblia diz, você tem confiança diante de Deus. Você tem confiança para se aproximar do Senhor. Você tem aquela confiança de você ir a Deus sabendo que o Senhor já lhe perdoou, que você já foi inocentado. E uma vez que você tem confiança, a Escritura diz para nós, que então nesta hora nós podemos pedir o que quisermos, podemos pedir a Deus que Deus dá. É o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 22 diz, 1 de João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, qualquer coisa que lhe pedirmos. Meu irmão, qualquer coisa é qualquer coisa. Claro que a gente entende que é qualquer coisa que esteja de acordo com a palavra, né? De acordo com as promessas que Deus lhe faz. Se diz respeito a você, é uma promessa dele, qualquer uma delas que você pedir. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Então, se o teu coração está limpo, nada lhe condena, você está com liberdade para chegar na presença de Deus, você chega diante dele com confiança no teu coração, você pede e Deus lhe dá imediatamente. Qualquer coisa. Pastor, até essa porta de emprego? Qualquer coisa. Pastor, mas até a cura dessa doença tão grave? Qualquer coisa. Pastor, mas até uma bênção para a vida sentimental? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que esteja de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. E por que receberemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Porque você está guardando o mandamento dele, você está praticando a palavra dele. Então qualquer coisa ele lhe concede na hora. Sabe, irmãos, eu acho que tem gente no dia do juízo, que Deus vai mostrar para nós todas as coisas,
vai dizer de repente naquele momento: meu Deus, como eu fui tolo. Porque naquele dia eu cheguei na tua presença, eu pedi o milagre, eu determinei a minha bênção, o Senhor me deu a bênção, e eu na hora deixei a dúvida roubar a minha vitória. Como eu fui tolo, como eu sofri de forma desnecessária. Porque quando você está na presença de Deus, você orou, na hora, Deus lhe deu a bênção. Aquela bênção lhe foi dada. Era só questão de alguns resistirem firmes na fé naquele momento, e aquela bênção iria se manifestar. Mas tem gente naquela hora que deu lugar à dúvida, o bicho ruim passou a perna e roubou a bênção da pessoa. Tem tanto sofrimento que as pessoas carregam que elas não deveriam carregar. Você vai chegar diante de Deus com confiança, com aquela convicção, que o teu coração não te condena. Se condena, peça perdão, na hora Deus perdoa. Mas se não condena, você tem confiança para entrar na presença de Deus. Aí você pede o que você quiser e Deus dá para você na hora. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? É hora, hein? Da gente tomar posse da bênção em nome de Jesus. Guarda essa lição, a gente continua semana que vem nela. Agora eu quero que você abra o coração diante do Pai, para tomar posse daquilo que é seu em nome de Jesus Cristo. Se existe pecado, o que eu tenho que fazer? Confessar e abandonar. Tem muitas coisas na vida das pessoas que o que abriu a porta para o inimigo ali foi o pecado. A pessoa abriu a porta, o pecado entrou, e aí trouxe consigo as obras malignas, os sofrimentos do diabo. Fecha essa porta. Nem todo caso de doença é pecado, tá, pessoal? Mas tem aqueles que sim. E se a pessoa não é o pecado, o que ela tem que fazer? Ela tem que conhecer a verdade. Firmar-se sobre ela. Se tornar um discípulo de Jesus. Praticar o que a palavra fala e liberto será desse mal em nome de Jesus. Amém? Então fecha os teus olhos agora. Querido Pai, obrigado pela tua palavra que falou conosco hoje. O Senhor nos abriu aqui o entendimento e nos fez entender, ó Deus, que de fato precisamos nos chegar diante de Ti com o coração limpo. E meu Deus, nós te pedimos, examina o nosso coração agora, Pai. Olha para o coração de cada um de nós e vê se há em nós caminhos que não lhe agradam, Pai. Se há pecados ocultos, se há práticas que não deveriam existir. Oh meu Deus, se pecamos por palavras, pensamentos, atos, oh Deus, omissão nossa. Pai, pedimos a Tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, por todos os erros que nós cometemos. Queremos ser livres, completamente livres, 100% liberto de toda e qualquer influência do inimigo, Pai. Pai, há pessoas que estão sofrendo há muitos anos, como esses casos que nós estudamos na Tua palavra. Ó Deus, uma sofria há 18 anos presa por Satanás. O outro, há 38 anos, sofria porque abriu a porta através de um pecado que entrou e trouxe o sofrimento a ele, e ele padecia 38 anos paralítico. Misericórdia, Pai. Quantas pessoas estão assim, a vida paralítica, a vida paralisada, nada dá certo, é uma doença que não deixa a pessoa, e ela faz tratamento e não resolve. Pai, é essa pessoa que já cansa de fazer tanta quimioterapia, radioterapia, essa outra, ó Deus, que tem tomado remédios fortíssimos, ó Deus, e a solução não vem. Pai, essa pessoa que toma remédios desde criança para um problema de saúde, e até hoje
continua padecendo com essa doença. Pai, tem gente, ó Deus, que já fez cirurgia e o problema não teve solução. Pai, tem gente sofrendo com enfermidades em seu corpo que são doenças antigas, mas que hoje essa pessoa está tomando uma decisão dizendo: meu Deus, eu quero ser livre dessa enfermidade. Senhor, eu quero ser curado desta doença. Senhor Jesus, eu quero ser liberto deste mal que está na minha vida. É a sua hora de orar, hein? É o seu momento de falar com Deus, é a sua hora de abrir o coração diante do Pai, de dizer para Ele: Senhor, eu venho agora diante da Tua presença e eu quero me libertar de tudo que está errado na minha vida. Senhor, eu quero ser livre, eu quero ser verdadeiramente um discípulo do Senhor. Eu quero conhecer a verdade e eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Abra o teu coração diante de Deus e Ele te ouvirá. Abra o coração diante dEle e Ele vai ouvir a sua voz, a sua oração. Pai, em o nome de Jesus, eu estou lhe pedindo agora, oh meu Deus, como está escrito na tua palavra, se o teu coração te condena, maior é Deus, maior é Deus. Ah, meu Deus, e há pessoas cujo coração tinha condenações, mas que estão orando e dizendo: Senhor, me perdoe, Senhor, eu quero pedir ao Senhor o teu perdão. Limpa a minha vida, perdoa-me, Pai, dos pecados que eu cometi, me perdoe, ó Deus, pelas práticas que eu andei tendo, me perdoe pelas posturas, pelas atitudes que eu tomei, por agir por conta própria, por não temer o Senhor, por não te respeitar. Senhor, perdoa-me, Pai. Oh Pai, perdoe agora, meu Deus, lava com teu sangue, purifique de toda iniquidade. Senhor Deus, faz uma obra maravilhosa agora em cada coração que se abre na tua presença nesse dia. Oh meu Deus, aqui na igreja, em casa, quantas pessoas orando com lágrimas nos olhos, dizendo: meu Deus, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu quero me acertar com o Senhor, eu quero verdadeiramente te servir. Senhor, eu quero andar na tua presença de todo o meu coração. Senhor, eu quero viver como um servo verdadeiro de Deus. Senhor, eu quero caminhar na obediência à tua palavra. E Pai, eu lhe peço agora, ouça a oração que esse coração faz aberto diante de ti, querendo um conserto, querendo uma mudança de vida, querendo uma libertação. E Pai, eu lhe peço agora, liberte essa pessoa completamente. Pai, faz uma obra maravilhosa nesta vida, que se põe a te buscar agora, Pai. Pai, esta pessoa que quer sair daqui livre, diferente, curado, liberto, oh meu Deus, leve, esse peso vai sair, essa angústia vai sair, essa depressão que já dura tantos anos vai sair daí agora. Pai, essa perturbação na alma dessa pessoa vai sair em nome de Jesus. Esse descontrole emocional não vai continuar. Pai, essa pessoa que está querendo a sua libertação total, Pai, essa pessoa que ora agora dizendo: Jesus, eu quero ser curado. Poder de Deus entra no corpo dessa pessoa agora, curando o doente, libertando o oprimido, arrancando as dores desse corpo, arrancando a enxaqueca, a dor de cabeça constante, arrancando, oh meu Deus, esse nódulo, esse cisto, esse quisto, arrancando este problema no útero, no ovário. Pai, essa pessoa que sofre com uma doença cardíaca há muitos anos, poder de Deus entra aí agora curando-a completamente, arrancando este mal dessa coluna. Essa pessoa que sofre com desvio na coluna, com bico de papagaio, com uma hérnia de disco, com uma lordose, uma cifose, uma escoliose, Pai, um sofrimento de tantos anos, ou até desde quando essa pessoa nasceu. O doutor que diz que é uma doença congênita, é uma doença que ela traz desde a infância, desde que nasceu. Senhor, agora, ainda que tenha sido uma má formação dentro do ventre da mãe, Senhor, o Senhor pode restaurá-la completamente, curá-lo completamente. Não importa quantos anos esse problema está aí, ele tem que bater em retirada. Pai, agora essa bursite vai sendo destruída, essa tendinite vai saindo, essas dores do corpo vai bater em retirada, vai saindo daí agora. O espírito de problemas mentais, demônio que faz a pessoa ter problemas mentais, essa pessoa que trata com psiquiatra,
já há muitos anos, essa pessoa que toma remédios fortes, remédios de tarja preta, essa pessoa que não dorme à noite, essa maldita insônia, esses pesadelos que atormentam o sono, eu estou determinando, tem que sair daí agora em nome de Jesus. O demônio que faz essa pessoa dependente desse remédio para pressão alta, pressão baixa, essa pessoa que sofre com problema de descontrole na pressão, sai daí, demônio da pressão dessa pessoa, vai saindo agora, é no nome de Jesus que eu estou determinando. Essa diabetes que não vai prosperar, nós amaldiçoamos essa diabetes e ordenamos agora, saia daí agora. Sai problema nas vistas provocado pela diabetes, essa cegueira parcial, essa cegueira total, é a miopia, é o astigmatismo, é o glaucoma, é a catarata, é a presbiopia, a hipermetropia. Vai saindo desses olhos todo mal, o zumbido no ouvido, a labirintite, essa tonteira. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora, eu estou mandando. Sai psoríase, sai agora alergia na pele. Esse câncer de pele tem que ir embora em nome de Jesus. No couro cabeludo, essa pessoa que tem esse problema no couro cabeludo há tantos anos, em nome de Jesus eu digo, saia daí agora. Esse nódulo no seio, esse caroço que se formou, essas bolotas, esses caroços pelo corpo, que o doutor disse se tratar de uma gordura que se forma no corpo, eu quebro o demônio, o teu poder, eu amaldiçoo essa doença, e eu digo ao demônio que coloca essas gorduras, esses caroços de gordura no corpo, eu te ordeno, sai daí agora. Esse caroço que é dolorido, esse nódulo que se formou nas pernas, no corpo dessa pessoa, na barriga dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Esses caroços, esses nódulos, vai saindo mal da tireoide, bata agora em retirada, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Essa hernia umbilical tem que sair em nome de Jesus, vai saindo agora. Ô dor maldita, ô mal nesse joelho, sai desse joelho, sai trombose, sai problema circulatório nas pernas dessa pessoa, vai saindo essa má circulação. Vai saindo agora este mal das veias, essas veias que estão atrofiadas, em nome de Jesus, saia daí agora. Sai espírito de enfermidade, é você, espírito de enfermidade, que está por trás disso. Eu quebro o teu poder, te repreendo, lhe amarro e ordeno, sai agora e vai embora. Sai mal dessas mãos, sai alergia nas mãos, essa pessoa que não pode com certos produtos, que as mãos todas ficam escamando, as mãos ficam todas cheias de rachaduras, saia daí agora, em nome de Jesus Cristo. Essa mão que vive despelando, em nome de Jesus, saia daí agora. Sai todo o mal, sai infecção, sai inflamação, sai doença maldita, o câncer maldito em qualquer parte do corpo, no fígado, no baço, no pâncreas, nos rins, no intestino, vai saindo agora em nome de Jesus. Essa crise de hemorroida vai embora daí agora em nome de Jesus. Sai daí olho de peixe, sai esporão, vai saindo agora. Sai dor no calcanhar, a sequela de um acidente, de uma cirurgia, essa pessoa que operou o tornozelo e nunca mais foi o mesmo, eu estou mandando, saia daí. Sai agora a sequela de uma queda, de um acidente, em nome de Jesus, tem que bater retirada. Vai saindo maldição, vai saindo obra do diabo, espírito de enfermidade que acompanha a família toda, todo mundo da família sofre com esse mesmo problema. Eu quebro o teu poder, Satanás, eu estou lhe amarrando, eu estou lhe dando a ordem. Bata agora em retirada, aonde estiver ele tem que sair. Sai do céu da boca, sai da língua, sai da gengiva, sai do dente. Sai infecção, sai dor, sai agora em nome de Jesus Cristo. Sai maldição, é no nome de Jesus que eu estou ordenando. Espírito que entrou através da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, demônio que foi pago um dia, demônio que entrou através de uma feitiçaria, de uma bruxaria, é você, demônio, que um dia essa pessoa foi naquele terreiro, foi naquele local, fizeram um trabalho, arriaram um trabalho, jogaram coisas na cabeça dessa pessoa, e você, demônio, se achou no direito de entrar e colocar essa doença. Eu quebro o teu poder, eu lhe expulso, eu desfaço essa mandinga, eu desfaço essa macumba, eu estou ordenando, tem que sair agora. Espírito da feitiçaria, da bruxaria,
que entrou um dia na vida dessa mulher. É você, demônio, que está na vida dela. Vamos, eu estou mandando sair dessa vida, eu estou mandando sair deste homem, eu estou mandando sair daí agora. Espírito imundo que tentava intimidar com essa doença, que tentava ameaçar com essa doença, eu quebro o teu poder, eu apago esses dardos inflamados do maligno, eu quebro, demônio, o teu poder, e lhe dou a ordem: saia, 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 saia daí, largue essa vida, solte essa pessoa, tem que bater em retirada. Põe a mão no seu coração e diga: meu Deus, em nome de Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todo e qualquer mal que está na minha vida vai sair agora. Senhor Jesus, eu quero a minha libertação 100%, em nome de Jesus, pois eu creio, se o Filho de Deus me libertar verdadeiramente, eu serei livre. Então não aceito mal algum na minha vida. Vai sair agora todo mal, em nome de Jesus. Diga: diabo, você e tudo que é seu, sai de mim, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai do que me pertence. É uma ordem, em nome de Jesus. Sai maldição, sai feitiçaria, sai bruxaria, sai magia, sai inveja, sai espírito de enfermidade, sai sofrimento, sai, 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 em nome de Jesus. Sai e sai, para não voltar nunca mais. Levante as suas mãos a Ele e agradeça a Deus agora. Oh Deus maravilhoso, poderoso Deus, nós te agradecemos. Tomamos posse da vitória, Pai. Te damos graças pela nossa bênção. E no nome de Jesus eu digo: seja curado, seja liberto, seja abençoado, receba a sua vitória, em o nome de nosso Senhor Jesus. Diga: meu Deus, muito obrigado. Amém? Vamos aplaudir esse Deus tremendo? Então deixa eu falar com você de casa, que nós lhe aguardamos aqui no Shopping Tem Tudo em Madureira. Venha com aquela fé, aquela determinação, que a vitória é nossa. Eu te espero na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo. Que Deus o abençoe.